Que a paz do nosso Senhor Jesus e a sua graça maravilhosa nos fortaleça nessa manhã através da palavra dele. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, versículo 26. Então foram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente", porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora se havia apoderado dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, ele despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião." Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. E temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: "Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você." Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Então Jesus caminhava, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: "Quem me tocou?" Como todos negassem, Pedro disse: "Mestre, é a multidão que rodeia e aperta." Mas Jesus insistiu: "Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder." A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: "Filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz." E enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: "A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre." Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: "Não tenha medo, apenas creia e ela será curada." Ou melhor, ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: "Não chorem, ela não está morta, mas dorme." E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: "Menina, levante-se." Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor.
A segunda parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que nós lemos, nos fala sobre uma libertação, uma cura e um milagre. Vamos tentar juntos meditar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer acerca disso. O reino de Deus é a manifestação da presença, do poder e da salvação de Deus na vida do homem. O reino de Deus. Sem Jesus, amado, nós estamos perdidos, nós estamos em trevas. Sem Jesus nós não temos esperança. Jesus não é mais uma esperança ou mais entre muitos. Jesus é o único Senhor, Salvador, Libertador, é o Filho do Deus vivo. E no texto que nós vimos ontem, percebemos que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, indo para a região dos Gerazenos. Em outro evangelho fala dos Gadarenos, uma região gentia, não havia judeus ali. E Jesus chega ali e primeiro, ele encontra um homem endemoniado, um homem que ele era dominado e controlado por forças espirituais do maligno. A Bíblia fala que existe um inimigo, um adversário chamado Satanás, que era um anjo, que era um arcanjo. A Bíblia até fala, na verdade, que ele era um querubim ungido. Ele era um ser criado por Deus para adorar a Deus, mas decidiu se rebelar contra Deus. Decidiu ser independente porque ele queria ser como Deus. E 1/3 dos anjos que também foram criados para a glória de Deus, eles também se rebelaram, também tiveram no coração a mesma intenção de Satanás, de viver independente de Deus. E esses são os que a Bíblia chama de demônios. O Senhor tem os seus anjos, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem ao Senhor, nos guardam, nos ministram, como Hebreus capítulo 1 nos diz. Mas Satanás tem esses agentes que trabalham para ele, e esses demônios, eles atormentam, eles entram, e eles controlam vidas que abrem portas, que abrem legalidades para a ação deles. E o que é que dá lugar ao diabo na vida de qualquer pessoa? O pecado, sobretudo o pecado deliberado, contínuo, que nós alimentamos, independente se você diz que crê em Deus. Porque lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo, o Espírito Santo diz para a igreja: não deis lugar ao diabo. E o contexto ali fala de alimentar ira. Irai-vos e não pequeis. O contexto ali fala sobre a amargura, que certamente é um dos pecados que mais afeta a vida espiritual, a vida mental, psíquica e espiritual de muitos que estão dentro das igrejas, dando lugar ao diabo. E aqui há um homem endemoniado. Este homem, como que ele estava antes do encontro com Jesus? Aprisionado por Satanás. Ele não se vestia, o versículo número 27 diz, ou seja, ele estava totalmente desfigurado. Ele não habitava em casa alguma. Preste atenção nisso. Os demônios vão tentar te isolar, roubando a sua capacidade de convivência, de relacionamento. É a ação das trevas. O texto fala que os demônios o impeliam para o deserto, para se isolar de tudo e de todos. Ele estava assim, e no versículo de número 27 ainda diz que ele não habitava em casa alguma, mas vivia nos túmulos. Ele tinha atração pelas coisas mortas. Quantas pessoas que têm atração por filmes de terror, por coisas que têm a ver com as trevas. Era assim esse homem por causa da influência demoníaca. E Jesus chega diante dele, e quando os demônios veem Jesus, eles dizem no versículo número 28, primeiro diz o texto que quando viu Jesus, ele se prostrou diante do Senhor, porque os demônios reconhecem quem é Jesus, e eles dizem: o que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Nós vimos em outra libertação no Evangelho de Lucas, que os demônios falaram: tu és o Santo de Deus. E agora aqui eles falam: tu és o Filho do Altíssimo, porque o mundo espiritual reconhece quem é Jesus de fato. A Bíblia diz em Tiago que Satanás e os demônios, na verdade, creem em Deus e estremecem. Mas é um crer que não os transforma, é um crer que não os faz se submeter ao Senhor. E aqui os demônios reconhecem quem é Jesus e eles dizem: por favor, não me atormente. Versículo 28. Por quê? Porque Jesus falou para eles saírem do homem. E os demônios pedem uma permissão a Jesus.
Nós podemos ir para aqueles porcos, porque os demônios não podem fazer nada sem a permissão do nosso Deus Todo-Poderoso e Soberano. Jesus permite que eles saiam daquele homem e eles ali encontrem lugar ali naquela manada de porcos que estava ali. E os porcos, por essa influência demoníaca, eles são tão atormentados que eles se lançam no mar e há ali uma morte daqueles porcos, e isso incomoda muito a cidade, incomoda muito os donos dos porcos, porque as pessoas às vezes valorizam mais os bens materiais, as coisas, do que uma vida liberta, do que uma pessoa. E Jesus liberta aquele homem. E como que o homem fica após a libertação? É maravilhoso você perceber aí, no versículo de número 33, quando os demônios saem do homem, entraram nos porcos. No versículo 35, o povo saiu para ver o que tinha acontecido e encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Aquele homem que antes estava desnudo, isolado, aquele homem que antes tinha atração pelas coisas que tinha a ver com morte, de repente agora ele está bem vestido, porque Deus muda até a maneira que a gente se veste diante das pessoas. Aquele homem agora estava com as pessoas, num relacionamento restaurado, aproximação, e aquele homem agora estava aos pés de Jesus. Agora o que atraía ele não eram as coisas das trevas, agora o que atraía ele era a presença de Deus, é estar aos pés de Jesus, é ouvir a palavra de Deus. Deus muda os nossos prazeres. Quando nós somos libertos e encontramos Jesus, nós vamos ter prazer na palavra de Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus, e não nas coisas que o mundo e que o pecado nos oferece. E eram muitos demônios. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome, Jesus faz isso apenas nesse contexto, para que os demônios realmente revelassem a sua identidade ali, e eles falam legião, porque eram muitos. Uma legião no Império Romano, legião de soldados, tinha pelo menos 6.000 soldados. Isso não significa que literalmente tinham 6.000 demônios, mas eram muitos. A influência sobre este homem, e de repente este homem está curado, liberto, este homem está restaurado na sua personalidade, nos seus relacionamentos. Ele se aproxima da cidade novamente. Ele que tinha uma reputação terrível, rejeitado por todos, amedrontava todos, de repente está sentado em perfeito juízo, ouvindo Jesus. Este homem é tão impactado, que a cidade, quando resolve expulsar Jesus dali, é interessante isso. Há pessoas que quando veem o Senhor agindo, o Senhor libertando vidas, ao invés delas também buscarem ao Senhor, há pessoas que ficam amedrontadas, porque quando Jesus manifesta o seu reino, o seu poder, isso obriga cada um de nós a nos posicionar. Ou a gente abre o coração para Jesus, ou às vezes a gente prefere rejeitar e se afastar, porque a gente não quer dar o controle da nossa vida para Deus, a gente quer estar no controle. E Jesus aqui mostra que Ele quer controlar, libertar, restaurar e dirigir a nossa vida. De repente, este homem, quando Jesus é expulso da cidade, no versículo de número 38, diz que o homem de quem tinha saído os demônios pediu que pudesse ir com Jesus. Que coisa maravilhosa. Esse homem ficou tão grato, tão cheio de alegria, que ele falou: eu quero ser um discípulo que caminha com o Senhor dia a dia. E Jesus dá uma palavra para ele maravilhosa: não, volte para a sua casa, versículo 39, e conte tudo o que Deus fez por você. E ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Aquele homem entendeu que o ministério dele poderia ser literalmente estar com Jesus 24 horas por dia, caminhando pelas ruas por onde Jesus ia. Mas Jesus falou: não, a partir de hoje o teu ministério é falar de tudo que eu tenho feito para a sua família e para a sua cidade. A missão dele era na sua cidade, ele estaria ali proclamando. Ele volta para a sua família, ele volta para aqueles que certamente ele tinha uma história de muitos desgastes, de muitas rejeições. Ele teria que lidar com toda a carga de crítica, talvez, de pessoas que iam olhar para ele e lembrar a ele o passado dele, o que levou ele àquela vida de tormentos de demônios. Mas ele obedece a Jesus, e ele sai proclamando para toda a cidade o que Jesus fez na vida dele. Evangelizar é falar sobre quem Jesus é e o que ele fez na nossa vida, o que ele está fazendo na nossa vida. Mas o segundo lugar, Lucas capítulo 8 fala de uma cura. Primeiro falamos de uma libertação, agora de uma cura.
Uma cura que acontece de uma maneira muito interessante. Jesus está indo para a casa de Jairo, capítulo 8 de Lucas, no versículo de número 41, veio um homem chamado Jairo. Ele era chefe de uma sinagoga, um lugar onde os judeus se reúnem para estudar a palavra, para poder louvar a Deus. Esse homem então tinha toda uma devoção ao Deus de Israel, e ele falou: minha filha está quase morrendo, vamos comigo? Mas no meio do caminho, amado, Jesus é tocado em suas vestes por uma mulher que tinha uma hemorragia com 12 anos seguidos. Que coisa terrível. As mulheres todo mês têm que lidar com os dias onde a menstruação dela incomoda tanto. A gente ouve o incômodo que as mulheres sofrem. Esta mulher, ela tinha 12 anos sofrendo de uma hemorragia contínua. Ela já havia gastado tudo, deveria ter dinheiro. Ela tinha procurado todas as condições naturais, os médicos, e ninguém podia fazer nada por ela, mas ela teve uma atitude de fé. Uma mulher enferma, uma mulher que tinha uma enfermidade crônica de 12 anos, mas um dia ela ouviu falar de Jesus e ela creu. E ela não esperou que Jesus fizesse algo por ela de forma passiva, esperando em casa, ou indo lá, tentando esperar Jesus fazer algo. Ela fez um propósito. Ela falou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Amado, nós precisamos ter uma fé como essa mulher. Se a gente quer cura, uma fé que faz propósitos com Deus, uma fé que enfrenta obstáculos. Havia uma multidão, mas ela passou pelo meio daquela multidão e apenas tocou nas vestes de Jesus. De tal maneira, ela foi tão sutil que Jesus parou no meio da multidão e falou: quem me tocou? É certo que Jesus sabia, mas Jesus queria que ela pudesse revelar o testemunho. E Pedro chega a ironizar, falar: Senhor, todo mundo está tocando o Senhor aqui. Mas Jesus falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou de forma que saiu poder de mim. Amado, a maneira que você louva, a maneira que você ora, a maneira que você faz propósitos com Deus, se eu e você realmente nos movemos em fé, nós vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Nós não estamos dizendo que o Senhor vai curar todos, ou toda enfermidade que nós tivermos, o Senhor é obrigado a nos curar. Não é isso, mas nós devemos tocar em Jesus todos os dias com fé. Nós devemos orar todos os dias crendo no seu milagre, mesmo que a sua dor, a sua dificuldade tenha 1, 5 anos, 10 anos, 12 ou 20 anos. Amado, nós precisamos voltar a fazer propósitos, continuar crendo, continuar tocando em Jesus a cada dia. Essa mulher tinha obstáculos pela frente, frustrações em seu coração, tentativas fracassadas, mas ela não deixou isso paralisar a sua fé. E eu penso que cada vez que ela procurava o médico, ela buscava ajuda, ela estava demonstrando de alguma forma que cria que ela podia ser curada. O que nós não podemos é achar que aquilo que a gente já tentou, aquilo que já está conosco há muito tempo, não tem como mudar. Amado, não limite o poder de Deus na sua vida. Deus é o Deus que se manifesta de glória em glória. Deus é o Deus que surpreende. Deus é o Deus que muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de ver as coisas, de ver a vida, de ver a igreja, de ver o chamado de Deus, de ver a palavra de Deus. A luz de Deus dissipa todo tipo de trevas que às vezes estão limitando a nossa visão e limitando a nossa fé. Uma cura maravilhosa que Jesus faz de uma mulher que não se deixou paralisar pelas frustrações, pelos obstáculos que estavam diante dela. E enfim, em último lugar, Lucas capítulo 8, a segunda parte que lemos, além de uma libertação e de uma cura, nos fala de um milagre. Jairo, como nós contamos aqui, esse chefe de uma sinagoga, no versículo 41, ele chega diante do Senhor com humildade, ele se prostra aos pés de Jesus, e a oração dele é pela sua filha. Quantos pais que oram todos os dias pelos seus filhos? Ontem mesmo eu escutei de uma mãe, mulher de Deus, em nossa congregação, dizendo: eu vou orar com o meu filho e pelo meu filho todos os dias da minha vida. Que coisa maravilhosa. E eu sei que a maioria dos pais que são do Senhor tem esse nível de fé. Este homem viu que a sua filha estava com uma enfermidade que estava à beira da morte, era algo já grave. Essa menina tinha também 12 anos, é interessante, porque nos mostra aqui uma mulher com 12 anos de enfermidade e agora uma filha que está quase à morte. E Jairo clama, se humilha, e Jesus vai com ele. Mas há algo interessante nesse texto. Jesus para no meio do caminho para atender a mulher. Sabe quando você está orando por algo, buscando a Deus para a sua família, e você vê Deus de alguma forma operando na vida de outros, parece que Deus está agindo na vida de outros,
Parece que essa mulher que tocou em Jesus atrasou Jesus de chegar na casa de Jairo. Às vezes parece que outras pessoas estão na nossa frente, na fila de serem visitados pelo poder, pelas respostas de Deus. Deus está agindo aparentemente mais em outros do que em nós. Mas na verdade, amado, quando Deus está aparentemente atrasando, Ele está trabalhando o nosso coração. Ele está aperfeiçoando a nossa fé, Ele está desenvolvendo na gente perseverança e Ele está provando a nossa motivação. Será que você e eu somos capazes de continuar crendo, ainda que pareça demorado o milagre de Deus? Será que eu e você somos capazes de continuar andando com Jesus? Um pai aflito pela doença da sua filha vai até Jesus para buscar uma cura. E de repente Jesus, com essa pequena demora, e todos os evangelhos, Mateus e Marcos, que também descrevem isso, mostra que essa cura aconteceu no meio do caminho. Quando essa aparente demora acontece, vem a notícia de que a menina já não está mais enferma, ela morreu. As pessoas chegam até Jesus e vão avisar a Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Versículo 49, a sua filha já morreu, não incomode mais. Sabe quando você está orando por algo e ao invés de melhorar, você percebe que teve uma piora? Você parece que as coisas estão piorando, mesmo você orando. Esse homem foi provado em sua fé, até que a sua fé esticasse o máximo. E quando as pessoas chegam e falam para ele: olha, não incomode mais o mestre, versículo 50, Jesus dá uma palavra para ele: não temas, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. A palavra de Jesus para nós que oramos pelos nossos filhos, ou por pessoas que nós temos como filhos espirituais, é: não temas, creia somente. Não se deixe contaminar pelo ambiente da dúvida, pelo ambiente da incredulidade. Havia ali um ambiente tão grande de incredulidade, que Jesus só deixa entrar no quarto para orar para aquela mulher 3 dos seus discípulos mais próximos. Os irmãos percebem aí, Pedro, João e Tiago, versículo 51, e o pai e a mãe da menina, porque eram as autoridades espirituais sobre aquela menina. E ali Jesus opera não uma cura, mas um milagre. Sabe, às vezes o que o nosso casamento, o que os nossos filhos precisam, às vezes o que o nosso coração está precisando, não é nem de uma cura, é de um milagre. E Jesus tem todo o poder para ressuscitar aquilo que nós achamos que morreu, aquilo que nós achamos que não tem mais jeito. Jesus tem todo o poder de chamar à vida aquilo que está debaixo da morte. E Jesus chama aquela menina. Jesus fala: menina, levante-se. Versículo 54, e o espírito voltou a ela imediatamente, e Jesus falou: dê de comer. Jesus opera o milagre e nos ensina a cuidar do milagre, a alimentar o milagre. E aquela menina, adolescente, 12 anos, ressuscita, certamente está com muita fome e precisa de se alimentar. Nós precisamos alimentar os milagres de Deus na nossa vida, com fé, com oração, com palavra, com ambiente de fé. Jesus gera um ambiente ali, onde as pessoas que estavam perto criam, e Jairo vê um milagre de Deus. Às vezes, então, no processo de buscar a cura de Deus, às vezes no processo de orarmos pelas nossas vidas, famílias e a nossa nação, algumas coisas parecem que estão piorando. Mas o que o Senhor está nos chamando a fazer é perseverar, crer somente e não ter medo. Jesus é o Senhor, Ele salva, Ele cura, Ele liberta e Ele opera milagres. Vamos orar? Pai, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor renove a nossa fé. Como teus filhos amados, através da tua palavra, nos dê a fé suficiente, diária, para andarmos na tua presença, para termos vida de intimidade com o Senhor, para termos uma vida de oração perseverante, contínua e intensa. Dê-nos fé, Pai, aumenta a nossa fé, para que nós possamos ser, ó Deus, agentes de libertação na vida de outras pessoas, para que áreas da nossa vida que talvez os demônios estejam tentando influenciar, tendo lugar, nós repreendemos em nome de Jesus e possamos experimentar a tua libertação plena, que tenhamos vida abundante, que tenhamos essa vida sóbria, restaurada aos teus pés e se relacionando com as pessoas em amor, porque quem é liberto, quem anda no Espírito, anda no teu amor. Que o Senhor nos cure, que o Senhor aumente a nossa fé para curas, que talvez estejamos aguardando há muito tempo, pela fé possamos tocar no Senhor, em nome de Jesus, e ser curado, em nome de Jesus. Os irmãos que nos escutam, em nome de Jesus, nós repreendemos enfermidades agora, em nossos corpos, e que a cura do Senhor venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus.
e oramos por milagres. Senhor, há coisas em nós e em pessoas perto da gente que só um milagre do Senhor. Mas o Senhor é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus que libera a palavra e as coisas acontecem. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja milagres em nossas vidas, para que o Teu nome, somente o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Glorifica o Teu nome, Jesus, para a Tua glória e honra nós oramos. Amém, Jesus.